Oi, tudo bom? Um dos meus primeiros vídeos foi falando que eu tinha um drone, mas que eu nunca tinha usado um drone. E isso foi meio que uma desculpa para eu usar o drone que eu tinha. E aí depois daquilo eu acabei usando esse drone algumas outras vezes. No dia seguinte, quando eu fui para Petrópolis, eu usei. Depois de um tempo, quando eu fui na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, eu usei também. Eu já usei para alguns trabalhos, para fazer curtas. Então acabou sendo uma coisa que eu usei mais vezes. Aquilo me fez usar o drone mais vezes. Mesmo eu não precisando necessariamente, é uma ferramenta que eu tenho, eu posso fazer uso disso. E com isso acabaram vindo algumas histórias, que como é de se esperar não são histórias muito boas. São histórias que quase acabaram em tragédia, mas felizmente no fim do dia tudo ficou bem. Tiveram algumas vezes que eu passei alguns perrengues, entre aspas, com o meu drone. Pra falar a verdade, as que eu lembro são 3 histórias, que são um pouco trágicas, que poderiam ter dado muito errado, mas que no fim do dia acabam sendo engraçadas. A primeira foi logo no dia seguinte ao dia que eu gravei aquele vídeo. Para contextualizar um pouco, no dia seguinte àquilo eu fui para Petrópolis para ir num evento, o Petrópolis Gourmet. E ao mesmo tempo que eu gravei aquele vídeo falando do drone, eu tava gravando o vídeo anterior, o meu primeiro vídeo nesse canal. E eu queria ter uma imagem de drone para botar no fim do vídeo, ter ali 1 minutinho de drone para botar no fim do vídeo. Então eu tive a ideia de levar o drone para Petrópolis e filmar lá, porque eu poderia usar isso no vídeo depois. E assim eu fiz. Eu levei o drone para Petrópolis e aí quando eu cheguei lá, já tava assim, final de tarde, e tava um pôr do sol bom. E eu falei, pô, eu quero filmar isso. Só que acabou que conforme a gente foi descarregar as malas, acabou o sol se pondo e ficou tarde. Eu até tentei voar, mas estava muito escuro, não ia dar para aproveitar aquela imagem. Então eu decidi filmar só no dia seguinte, pela parte da manhã antes de voltar aqui pro Rio. Então quando era ali por volta de umas 10 horas da manhã, se eu não me engano, eu peguei o drone, botei no chão, só que o céu estava bem nublado. E assim, para quem não sabe, Petrópolis fica na região serrana do Rio de Janeiro. Então é um local que tem um pouco mais de altitude do que o nível do mar, digamos assim. E digamos que não é o melhor lugar para um drone como o meu, que é um drone que funciona através de sinal de Wi-Fi. Mas eu tava com vontade de usar aquele drone e até então eu não tinha muito ideia de quais seriam os problemas que eu poderia ter. Então eu botei o drone apoiado numa pedrinha que tinha lá e voei. O drone voou, eu comecei a andar com o drone pra cá e pra lá, filmar as coisas, filma de frente, filma de cima pra baixo, filma na diagonal, mexe um pouquinho pra cá, mexe um pouquinho pra lá, e eu filmei bastante. E aí em algum momento eu comecei a andar com ele em linha reta. Era um lugar que eu olhei e falei, puta, esse lugar é muito bom pra eu filmar. Eu vou filmar aqui que eu vou poder usar coisas aqui. Então eu comecei a filmar. Nesse momento eu já não conseguia ver o drone. Na verdade já tinha bastante tempo que eu não conseguia ver o drone. Porque é pequeno. Ele é menor do que a minha mão. E por mais que seja um drone e faça barulho quando tá voando, depois de um tempo você não vê mais. No máximo você escuta um zumbido, só que você não sabe onde esse drone tá. E eu não sabia onde ele tava. Eu só tava andando com ele pra frente. E esse drone, eu uso meu celular como monitor. Ele tem esse controle aqui, e aqui embaixo ele tem essas 2 perninhas, que é para você botar o celular aqui dentro. Então eu boto o celular aqui e eu tenho a imagem. Então conforme eu tava andando com o drone para frente, seguindo em linha reta, a imagem do meu celular some. E isso começa a me desesperar. Era a segunda vez que eu tava voando o drone. E eu comecei a pensar, fudeu. Eu vou perder esse drone. Esse drone vai pousar no meio do nada ou ele vai ficar pairando até acabar a bateria e ele cair. Eu não sabia como funcionava. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a pensar, tá, onde que esse drone tá? Pra onde eu levei esse drone? Porque dependendo de pra onde eu tenha levado esse drone, eu posso simplesmente ir buscar. Só que eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu olhava pro céu desesperadamente tentando achar o drone e eu não achava. Até que passado algum tempo, mais ou menos 1 minuto, eu começo a escutar um barulho, um zumbido, bem no alto. Então eu olho pra cima e eu vejo um pontinho preto no ar. Só que estava muito alto. E eu não sabia como ia acontecer. E aí eu comecei a simplesmente ficar parado com o braço pra frente esperando que o drone fosse cair
e eu ia tentar pegar ele. E ele começou a descer, começou a descer, começou a descer, até que ele foi chegando perto. Ele foi chegando perto o suficiente para eu ver que ele ia pousar em cima do telhado. Eu tava só vendo o drone, sabia onde ele tava, sabia onde ele ia pousar, só que eu não tinha como ver o próprio drone. Eu não sabia se tinha como controlar. Então eu comecei a mexer no controle remoto descontroladamente para ver se o drone ia responder. E em certo momento ele começou a responder. Então eu andei ele um pouco para frente e eu comecei a pousar ele manualmente, até chegar na altura de 1,2 metros, que é a altura que o drone usa para pousar. E essa foi só a primeira vez. Dali para frente eu estava preparado para tudo que eu pudesse fazer com esse drone, ou quase tudo. Este ano passado, já lá pro final do ano, eu fiz 2 trabalhos. Eram 2 vídeos diferentes e nesses 2 vídeos eu levei o drone. Há muito tempo atrás, lá entre 2016 e 2018, eu tinha muita vontade de ter um drone. Só que na época eu não tinha muita funcionalidade para esse drone. Eu simplesmente queria ter um drone para ficar fazendo um videozinho. E aí eu usei como desculpa para ter esse drone, fazer um vídeo pro escritório da minha mãe, para a empresa da minha mãe. Ela tem uma empresa de coworking que é um escritório compartilhado, onde você pode ir lá para trabalhar. Tem várias posições lá que você pode ficar lá para trabalhar, tem salas privativas também para você ficar sozinho, sem a interferência do mundo externo, tem sala de reunião, enfim. E eu tinha dado a ideia de usar o drone para mostrar o espaço. Só que é ruim porque é apertado. O teto é alto, mas não tão alto para ter um drone voando, e as paredes não são tão espaçadas assim. Então talvez o drone não fosse conseguir voar. Mas a minha mãe gostou da ideia e ela queria que eu fizesse isso. E aí no ano passado eu falei para fazer umas fotos e gravar um vídeo. E no vídeo ela pediu que eu usasse o drone para botar essa ideia que eu tive em prática. E aí eu fui fazer isso. Então eu filmei o espaço, andei com o drone no corredor, mostrei a recepção, mostrei tudo, consegui usar o drone. Eu tive a ideia na hora de fazer um plano que eu ia pegar o drone e ia botar ele parado de frente para uma janela aberta. No momento, as mesas estão com um vidro separando elas por conta de coronavírus. Eu ia deixar esse vidro exatamente centralizado para ficar simétrico e eu ia andar com o drone em linha reta até eu sair pela janela e eu ia subir com o drone para pegar uma imagem da Praça Nossa Senhora da Paz, que é uma praça que está diretamente na frente do escritório. E aí eu fiz isso, eu peguei o drone, levantei, deixei ele bem em cima das mesas, numa posição que ele conseguiria passar e fui. Eu fui e mirei na janela. O drone foi indo, foi indo, foi indo. Quando ele chegou na janela, eu botei ele para levantar. Quando eu botei ele para levantar, apareceu: bateria fraca. E aí o drone fala: vou pousar. E nesse momento eu começo a entrar em desespero, porque o drone vai pousar aonde? Na minha cabeça, a partir do momento que ele saiu pela janela, ele vai pousar na rua. E eu começo a ficar um pouco desesperado. O drone começa a descer, eu não sei onde ele vai pousar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pegar esse drone. Onde que esse drone vai pousar? Ele vai pousar no estacionamento, ele vai pousar na rua? Eu comecei a entrar em desespero até que o drone pousou. E ele pousou no estacionamento, o que me aliviou. Só que agora eu tinha o drone pousado, só que eu não sabia em qual andar do estacionamento ele estava. A única coisa que eu via era a mureta do estacionamento, porque ele estava de frente para fora. Ele estava de frente para a praça. Então ele ficou muito perto de uma parede, por muito pouco ele não pousou em cima da mureta, e ele ficou parado de frente para uma parede. E era a única coisa que eu conseguia ver. Então eu peguei o elevador, desci até o estacionamento e fui atrás do drone. Cheguei no estacionamento, procurei o drone, procurei e achei. Ele estava lá, intacto, felizmente. E aí teve o outro caso, que foi quando eu fui fazer o vídeo pro meu pai. Meu pai tem uma empresa que vende produtos para outras empresas. Então ele tem um galpão para guardar esses produtos. E ele queria que eu fizesse um take onde eu pegasse o galpão, onde eu mostrasse todo o galpão. E eu tive a ideia de filmar ele com a minha câmera. Então eu ia estar filmando, até o momento que eu ia pegar o drone, ia passar para a imagem do drone, indo e mostrando o galpão. Só que na minha cabeça eu ia conseguir fazer isso em linha reta. Então eu ia vir com a câmera, vim. Aí o drone ia estar numa posição parecida com a que a câmera estava por último. Ele ia andar para trás, ia subir e ia mostrar todo o galpão.
Só que não foi assim. O que aconteceu foi que era um corredor que ele vinha, e aí tem uma grade e a porta tá aqui. Então é como se a porta estivesse aqui e o corredor estivesse aqui. Então eu ia ter que sair daqui, fazer uma curva para subir. Só que o drone é uma coisa um pouco difícil de controlar, principalmente em lugares apertados, porque ele é rápido. E aí eu andei com ele para trás e quando eu fui fazer a curva, ele bateu em cheio na grade. Então ele estava vindo de ré e ele não tem nenhum sensor atrás, ele só tem sensores na frente e embaixo. Então eu fui andando com ele para trás. Em certo momento eu soltei um analógico para ele parar, para ele frear sozinho. Então eu estava fazendo isso aqui e eu soltei o analógico. Só que isso não foi o suficiente para fazer ele parar. Então o que aconteceu foi que antes dele conseguir parar, ele acertou a grade e caiu. Simples assim. E eu entrei em desespero mais uma vez. Eu fui até o drone, eu peguei e ele estava inteiro. Tirando uns pequenos arranhões e um dano em uma das hélices que fez com que ela quebrasse um pouquinho, ele ficou intacto. O que a gente pode tirar disso é que eu sou um péssimo piloto de drone, que eu tenho problemas com ansiedade e que esse drone é muito confiável. Então, no caso, eu tenho que agradecer a DJI por fazer um drone que é confiável e que vale a pena pagar o preço dele, embora seja muito caro. Mas você sabe que ele vai voltar para você se você largar ele no meio do nada, ou que ele vai continuar inteiro mesmo depois de ter dado uma puta porrada numa grade. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.